Sabe aquelas perguntas que ficam na cabeça, sem resposta? A gente vive cercado por elas no dia a dia. Mas e quando um mistério é tão, mas tão grande, que parece desafiar tudo o que a gente entende sobre a realidade? Bom, é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar fundo em alguns desses casos. Pois é, parece uma coisa boba, né? Um chapéu. Mas aquela sensação de, ué, como assim? Todo mundo conhece. Agora, imagina essa mesma sensação, só que multiplicada por 1000. Pense em acontecimentos que simplesmente não fazem o menor sentido. Por que alguns mistérios parecem que nem pertencem ao nosso mundo, sabe? Eles fogem completamente da lógica. E são exatamente esses que a gente vai explorar hoje. Então vamos lá. A nossa primeira história, olha, ela é pesada. Literalmente. A gente volta para 1974, em Indianápolis, para um caso onde uma coisa gigante simplesmente sumiu. Puf! E o que ficou no lugar? São um monte de perguntas. Para a gente ter uma ideia do que estamos falando, a história começa com isso aqui: 5 toneladas. 5 toneladas de aço puro. Pensa num elefante adulto. É basicamente isso, um peso absurdo. E o mais louco, essa bola de 5 toneladas não estava lá no chão que a tinha, não. Ela ficou pendurada a mais de 60 metros de altura, num guindaste. Era o procedimento padrão. Mas imagina a cena, um pêndulo de aço gigantesco, parado lá no alto, no meio da noite. E é aqui que a história começa a ficar muito, mas muito estranha. Porque, tá, roubaram. Mas por quê? Pra quê todo esse trabalho, essa operação? Pra ganhar o quê? Cerca de $800 em sucata. A conta simplesmente não fecha. O risco era gigante para uma recompensa tão pequena. E é aqui que o quebra-cabeça se desfaz. Vamos pensar. O guindaste? Intacto. Ninguém mexeu. Se ela caiu, cadê o buraco no chão? Uma coisa de 5 toneladas não cai e faz um pof. Teria deixado uma cratera. E marcas de pneu de um caminhão gigante para levar isso embora? Nada. E o mais incrível, ninguém na cidade inteira viu ou ouviu absolutamente nada. O próprio dono da construtora, o cara que era dono da bola, resumiu o sentimento de todo mundo. Ele disse que não conseguia nem imaginar o que alguém faria com uma bola de metal de 5 toneladas. É o absurdo total. A bola de demolição simplesmente evaporou. Ok, vamos sair de um mistério de como para um mistério de o quê. A gente deixa a física de lado e entra em algo biológico, talvez? É um relato pessoal tão, mas tão detalhado que fica difícil não prestar atenção, por mais incrível que pareça. Pensa em férias em 1924. O que vem à mente? Praia, talvez um cruzeiro? Pois é. Albert Osman, que era um lenhador experiente, tinha outros planos. As férias dele, se enfiar sozinho, no meio do nada, na Colômbia Britânica, para procurar uma mina de ouro perdida. Bem, tranquilo, né? Só que a busca por ouro dele acabou virando outra coisa. Uma coisa bem diferente. Imagina a cena. No meio da noite, no meio da floresta, ele é simplesmente pego. Arrancaram de chão com saco de dormir e tudo. Dá pra imaginar o pânico, a confusão. Ele estava preso dentro do próprio saco de dormir, sendo carregado por horas a fio. Ele não via nada, só sentia os passos, aquele balanço constante de alguma coisa, alguma criatura, andando com ele. E quando finalmente o soltaram do saco, a surpresa. Segundo ele foi mantido prisioneiro por 6 dias. E não por uma criatura só, mas por uma família inteira do que ele descreveu como Sasquatches. 4 deles. E o que faz essa história ser contada até hoje não é só o sequestro, mas o nível de detalhe que ele deu. Ele descreveu uma dinâmica familiar, com um pai, uma mãe e 2 filhos, cada um com suas próprias características. Agora, a gente muda completamente o tom. Deixamos o inacreditável de lado para entrar numa história que é terrivelmente real e que parte o coração. É um mistério bem mais recente e muito, muito trágico. Olhar para as últimas horas da Emma é angustiante. É um quebra-cabeça de decisões desesperadas. Ela liga para a mãe querendo ir para casa. Horas depois, liga de novo e cancela tudo. Ela parece fugir de um abrigo quando descobre que a mãe está vindo. É um ciclo caótico de pedir ajuda e em seguida fugir dela. É um padrão que até hoje a polícia não entende. E essas foram as últimas palavras que a mãe ouviu dela. Eu não sei como te encarar. É uma frase que pesa, né?
Dá um vislumbre do tormento que ela estava sentindo. Mas encarar o quê? Medo do quê exatamente? E a investigação foi um verdadeiro labirinto. Cada pista que aparecia era mais estranha que a outra. Um cara usou o cartão pré-pago dela, mas disse que achou na rua. Outro homem foi visto arrancando o cartaz de desaparecida, falando que ela era namorada dele e que odiava os pais. E ele nunca foi identificado. Anos depois, um outro confessou ter dado uma carona para ela, mas no fim, nada levou a lugar nenhum, só mais confusão. Então, a gente passou por um roubo que desafia a lógica, um sequestro que desafia a nossa noção de realidade e um desaparecimento que é simplesmente uma tragédia. São 3 histórias muito diferentes, certo? Mas todas elas têm uma coisa em comum: esse poder de nos atrair para o desconhecido. O que será que a gente tira disso tudo? Sabe por que essas histórias não morrem? Não é só porque não tem solução. É porque elas mexem com algo muito profundo na gente. Essa necessidade que temos de que as coisas façam sentido. Elas são um lembrete de que, às vezes, o mundo é caótico e algumas perguntas simplesmente não têm resposta. E aí fica a reflexão. Talvez a força desses mistérios não esteja na solução que nunca chega, mas no fato de que eles nos obrigam a nunca parar de perguntar por quê.